Dentro de Dragon Ball existem várias coisas a se admirar, coisas que tornam a obra inquestionavelmente num dos melhores animes de todos os tempos, para além de ser o maior anime de todos os tempos, é claro. Desde a ambientação que imerge qualquer um dentro desse mundo fantasioso, os incríveis diálogos expositivos dessa época mais antiga dos animes. Vegeta, você vai morrer? A criatividade do Akira para criar histórias totalmente absurdas sobre o arco irão mudar totalmente a trama. E é claro, a porrada. As lutas de Dragon Ball são incríveis, com uma coreografia e um enquadramento tão bem feito que fazem até o mangá parecer mais dinâmico do que o anime. Sim, tudo isso é muito bom, mas há algo que eu não vejo muitas pessoas comentarem ou darem o devido mérito ao Dragon Ball, que é o desenvolvimento de personagens de Dragon Ball. Eu não sei como, mas todos os personagens de Dragon Ball são incríveis e bem feitos. Eles são desenvolvidos até estarem totalmente completos. E quando se para analisar isso de perto, percebe que há muitos fatores que geram isso. E são esses fatores que iremos analisar nesse vídeo. Então, caríssimo, peguem uma cadeira e numa refeição, pois está na hora de falar de Dragon Ball. Você já ouviu aquela frase que mais vale a pena algo simples e bem feito do que algo complexo e horrível? Meu caro, lembre-se disso, pois simples e bem feito resume toda a obra de Dragon Ball. E isso inclui os seus personagens. Todos eles têm uma personalidade e história marcante, que fazem você gostar deles na hora, para além de, é claro, Dragon Ball ter criado muitos dos conceitos de personagens que vemos hoje em dia. Seja o Goku, que é literalmente um ET que não sabe lidar com quase nada das relações humanas, mas quando se trata de lutas e analisar o estado emocional das pessoas, é um gênio. Sim, eu entendo. Você não estava triste com a morte de todos os Saiyajins. Estava humilhado porque esse miserável os manipulou por prazer. Não faz ideia de como eu te odiava. Mas você tinha o orgulho de um Saiyajin. Personalidade essa que veio influenciar em muito o personagem do Luffy em One Piece, o Cell, que é um androide muito inteligente que se aproveita das fraquezas dos guerreiros, como quando usou o ego do Vegeta para deixá-lo absorver a número 18, que ao atingir o seu estado mais perfeito ficou com uma arrogância e um deboche enorme. Cell! O príncipe do planeta Vegeta vai eliminar você! Ah! É, o príncipe do planeta Vegeta é um verme! O Vegeta, que é a encarnação do orgulho e do ego, que não aceita ficar abaixo de ninguém e sempre que consegue algum poder se acha totalmente invencível, e que na maioria das vezes é a razão da sua derrota. Mas o ponto é que todos eles têm as suas características e traços que fazem eles serem quem são, e não importa quanto eles mudem, eles sempre manterão essa essência base. E essa última afirmação é que define todo o desenvolvimento de personagens em Dragon Ball, que é um desenvolvimento bem linear, se podemos dizer dessa forma, onde temos uma personalidade e vamos apenas ir aumentando mais maturidade, indo explorando apenas aquilo que já está lá. E como exemplo para esse vídeo, eu vou dar o exemplo de ninguém menos, ninguém mais que o protagonista da obra, Son Goku. Nós iniciamos essa história de Goku com uma criança que nem sequer sabia que mulheres existiam, e ele não entendia quase nada do mundo à sua volta. A única coisa que ele sabia era lutar e ter um coração puro. Goku enfrentou muita gente forte nesse caminho, e por ser uma criança, ele era bem mais explosivo, e também não se importava de matar os seus oponentes, lembre-se disso. O peso da vida não parecia tanto para Goku quanto viria a parecer.
a morte de um companheiro tinha que ser imediatamente vingada, sem nenhuma piedade. Mas quando Goku cresce e se torna mais adulto, ele começa a ter uma piedade de seus oponentes e a desenvolver um enorme gosto pela luta. Goku luta de maneira justa, mesmo em situações onde a vida de todos depende disso, só porque ele quer provar que ele é o mais forte e que ele vai ganhar do jeito certo. Mas é do arco dos Saiyajins até o arco do Freeza onde houve o seu maior desenvolvimento. Pois foi no arco dos Saiyajins que o Goku é confrontado pela primeira vez com a verdade da sua origem, o que deixa ele extremamente confuso sobre quem ele é. E também foi nesse arco que ele percebe que o conselho do Mestre Kami é real. Sempre há alguém mais forte do que você, e da maneira mais brutal possível que ele podia entender isso. Goku enfrenta alguém tão forte que ele precisou da ajuda do seu atual maior arqui-inimigo para lutar com alguém que se diz ser seu irmão e que para derrotá-lo ele teve que morrer e ainda por cima ele precisou da ajuda do Gohan para matá-lo. E depois de morrer e treinar no além com alguém com uma posição maior que Deus, sofre como nunca sofreu para derrotar outro desconhecido, que nesse caso seria o Vegeta. E quem viu essa luta sabe muito bem que o Goku usou tudo nessa luta. Kaioken aumentado 4 vezes, Genkidama, Gohan, Zaru, a sua mãe, todo mundo, tudo que o Goku podia utilizar nessa luta ele usou e mesmo assim ele quase morreu. Então nesse momento o Goku percebeu que o limite é muito em cima, ou até nem sequer existe um limite. Mas mesmo após isso, o lado Saiyajin do Goku também cresce e a sua vontade de ficar mais forte faz ele deixar o Vegeta ir embora, para que ele tenha uma chance de voltar a enfrentá-lo novamente. No arco de Freeza, a piedade do Goku sobre os seus inimigos fica mais evidente que nunca, onde várias vezes ele dá oportunidade para os seus inimigos fugirem com vida, mas ao mesmo tempo ele tem que lidar com o seu lado Saiyajin e esse tal de orgulho do Saiyajin que o Vegeta fala tanto. Agora, mesmo no mais puro terror, sabendo que vai enfrentar uma criatura com um poder inimaginável, Goku está estranhamente calmo e a sua vontade nunca esteve tão alta. Mas é somente após Goku aceitar quem ele é e herdar a vontade e orgulho do Vegeta para se vingar de Freeza por ter matado seu melhor amigo, que ele se torna o lendário Super Saiyajin. Que me dê um pouco desse orgulho. Eu sou um Saiyajin criado na Terra por todos os guerreiros Saiyajins que você assassinou. E também por todos os Namekuseidins que matou. Eu juro, você vai morrer. Isso é um completo absurdo. Agora, ele é inteligente o suficiente para perceber que deixar alguém com um ego tão grande quanto o Freeza será um destino ainda pior que a morte para ele. Esse é o ponto mais alto do personagem, e daqui para frente nós teremos o desenvolvimento do Goku como um pai e uma maior maturidade do personagem. Son Goku se torna agora um grande mestre de artes marciais, um grande homem benevolente, mas sempre mantendo a sua essência, e um personagem um pouco fora do mundo normal das pessoas, alguém com um coração totalmente puro e com um desejo enorme de ficar mais forte. Eu desisto. O que foi que disse? Disse que desiste? Pelo fato de ter usado 100% do seu poder, seu Ki está enfraquecendo. Então não existe mais razão para eu continuar lutando com você. Eu já estou satisfeito. E do seu orgulho só restaram cinzas. E tudo isso aconteceu porque apareceu alguém mais forte do que você esperava, Freeza.
E o pior de tudo é que se trata de um Saiyajin. Não faz sentido acabar com você se está comigo. Prefiro deixar que viva com esse desgosto para sempre. E é assim, meus caros. É assim que se faz uma boa jornada. Todos eles, todos os personagens de Dragon Ball, sem exceção, são feitos desse jeito. Crescem e amadurecem, mas mantêm aquilo que eles são. Eles não precisam mudar drasticamente. Olha, ele é um personagem totalmente novo, não é nem um pouco igual ao que começou. Nem de ter 1 milhão de camadas. Eles só precisam de 1 ou 2 dilemas durante a história para crescerem. Mesmo que esses dilemas sejam simples, isso já será o suficiente para criar um bom personagem, desde que tudo seja bem feito. Outro ponto que eu gosto é o fato de que todos os personagens terem o seu momento grandioso. Claro que tudo aquilo que eu estou a falar aqui não se aplica ao Super, que é um consenso que será melhor se for considerado uma obra à parte de Dragon Ball. E sinceramente, o Super é só mesmo para fazer power scaling e porque o instinto superior é foda. É óbvio que personagens mais poderosos terão seu destaque maior, mas mesmo assim, os outros personagens não são esquecidos. E durante a obra, eles foram bem trabalhados. E o momento da obra que mais ilustra isso é na saga do Céu, quando Ten Shin-Han enfrenta o androide perfeito. Contextualizando, naquele momento, Ten Shin-Han está de frente com a criatura que derrotou e humilhou Piccolo, que havia acabado de se fundir com Kami-sama, ou seja, Deus, e havia absorvido um dos androides que sozinho podia derrotar todos os guerreiros Z, incluindo Trunks. Ten Shin-Han não era burro, minutos antes ele estava paralisado de medo ao ver aquela coisa ridiculamente forte na sua frente. No mundo de deuses, saiyajins, androides, demônios e ETs, ele era só humano. E convenhamos, desde o início da obra, os humanos não têm muita sorte em Dragon Ball. Então era literalmente suicídio, mas mesmo assim, ele não iria deixar o Céu absorvesse a 18 e acabar com o mundo. Então, mesmo não podendo causar dano, Ten Shin-Han iria usar sua técnica mais poderosa até a sua morte, para pelo menos conseguir atrasar Cell. O que estão fazendo? Saiam daqui agora mesmo! Já chega, pare, por favor! Pare de atacá-lo, Ten Shin-Han! Se continuar usando o Kikovu, você vai morrer! E são esses momentos incríveis que tornam os personagens tão bons. O personagem é fraco, ele sabe disso mais que ninguém, mas ainda assim, ele não irá desistir mesmo que seja só para fazer um arranhão. Existem várias outras coisas a comentar e exemplos para dar, como a consistência dos personagens de Dragon Ball, e quase nunca um personagem decai ou fica ruim. Bem, caríssimo, esse daqui foi o vídeo. Eu espero ter seguido os passos de Akira Toriyama e ter feito algo também simples e bem feito. E se você achou isso, seja um bom homem ou dama e deixa a porra do like. Deixa. E comenta também. Bem, eu sou o Alucard Capa. Muito obrigado por quem viu até aqui. E até mais.